E aqui no estúdio eu converso agora com o deputado federal e líder da bancada do PTN na Câmara Federal, Aloysio Mendes. Bom dia. Muito bom dia, Eliane. Seja muito bem-vindo ao Bom Dia Maranhão. A gente mostrou aí a reportagem falando do PTN. O PTN foi o partido, inclusive, que mais cresceu na Câmara Federal. Como é que o senhor vê esse crescimento, hein? Olha, o PTN foi o partido que mais cresceu na história da República Brasileira de um ano para o outro. Foi um crescimento de 225%. Isso mostra que é um partido que tem uma proposta nova e cresceu sem os argumentos fisiológicos dos outros grandes partidos. O PTN não tem um fundo partidário, não tem tempo de televisão significativo e cresceu numa nova proposta de fazer política no Brasil. E é essa proposta que nós estamos trazendo para o Maranhão, para o PTN do Maranhão. E com a presidência agora, sob a presidência da prefeita Maura Jorge, nós temos certeza que o PTN vai apresentar no estado do Maranhão o crescimento que houve na Câmara Federal. E agora a gente fala de impeachment. Como é que o senhor vê o andamento da Comissão Especial de Impeachment para analisar a proposta de impeachment da presidente Dilma Rousseff? Bom, o Instituto do Impeachment está regulamentado na Constituição brasileira. Sim. Ele está lá e os pressupostos para se afastar um presidente também estão na Constituição. O que nós vamos analisar na Comissão Especial é justamente isso. Se os instrumentos que permitem o afastamento de um presidente estão previstos no processo que foi apresentado. Eu estou muito tranquilo com relação a isso. Eu sou advogado, sou bacharel em Direito, sou policial federal e sei muito bem o que é uma investigação. Você tem que se ater aos fatos. Se os fatos apresentados na Comissão Especial ensejarem um afastamento da presidente baseados na Constituição, eu não terei nenhum problema de votar favorável ao afastamento. Mas o que nós temos visto até hoje, no andamento da comissão, eu não vejo nenhum fato que enseje um crime de responsabilidade da presidente. E é isso que nós temos que fazer, analisar com critério, com cuidado. Se houvesse um instrumento na Constituição brasileira para afastar um presidente, um governador ou um prefeito por incompetência, talvez sim nós tivéssemos condição de analisar isso sobre esse foco. Mas o que está previsto na Constituição é que a presidente da República precisa cometer um crime de responsabilidade para que seja afastado. Pois é, e aí eu lhe questiono se existe realmente uma fundamentação legal para esse pedido de impeachment? Até o momento, pelo que eu tenho visto na comissão, isso não foi apresentado. Hoje, nós vamos ter a defesa da presidente apresentada na comissão, já tivemos a parte da acusação, a parte da defesa, e aí nós vamos analisar, a partir desse contexto que está sendo apresentado na comissão, se existem os fundamentos legais e constitucionais para um afastamento de um presidente, que é um ato muito sério. Nós estamos tratando de afastamento do maior mandatário do país, que conduz a política do país, os destinos do cidadão brasileiro. E isso precisa ser feito com muito critério, com muito cuidado. Nós não podemos simplesmente entrar num jogo político e afastar um presidente, porque isso criará um cisma na sociedade brasileira que pode ter consequências gravíssimas. Agora, na Câmara Federal, o senhor tem defendido a celeridade no que diz respeito à tramitação da PEC 361, que moderniza a Polícia Federal. E aí eu lhe pergunto, essa PEC, ela se diferencia das outras propostas de autonomia da polícia? Nós temos duas propostas tramitando na casa, que é a PEC 361 e a PEC 412. Gera uma certa confusão essas duas PECs? O que é que diz cada uma? Bom, uma delas diz que a 412, que é uma PEC que a gente considera uma PEC corporativista, que atende uma pequena parcela da Polícia Federal, algo em torno de 10%, que seriam os delegados de polícia, que pretende uma autonomia que já existe na Polícia Federal. A Polícia Federal tem total autonomia investigativa. E uma prova disso é a Operação Lava Jato. A polícia tem investigado as maiores autoridades desse país, os maiores empresários desse país, sem nenhum tipo de interferência. Então não se pode questionar hoje a independência e a autonomia da Polícia Federal no critério de investigação. O que a PEC 412 procura trazer é uma independência financeira. E na verdade, uma PEC monetária. Os delegados querem poder arbitrar os seus próprios salários e isso não acrescenta em nada à ação da Polícia Federal. Já a 361, que é uma PEC que pretende modernizar a estrutura da Polícia Federal, essa sim vem de anseio à população brasileira, ao que o brasileiro quer, que é uma Polícia Federal profissional, ativa e independente no seu critério, tanto investigativo quanto na estruturação da sua carreira. A gente fala também de que, com relação à FUNASA agora, o Maranhão, ele é um dos estados que tem um dos piores indicadores quando a gente fala de saneamento básico. E aí, com a chegada do maranhense Márcio Endles à presidência da FUNASA, que inclusive foi uma indicação do senhor, o que de fato poderia mudar nesse cenário, hein? Olha, é com muita satisfação que eu vejo a chegada do Dr. Márcio à presidência da FUNASA, um dos órgãos mais importantes hoje no cenário nacional.
é um órgão que cuida de um problema que o brasileiro tem, que já é endêmico, que é saneamento básico, Sim. dentre outras atribuições. E o Dr. Márcio é um quadro qualificadíssimo. E aqui, fazendo uma correção, o Dr. Márcio não foi uma indicação apenas minha. O Dr. Márcio foi uma indicação de toda uma bancada de parlamentares que viram no Dr. Márcio, que já era diretor da empresa, um dos quadros mais qualificados para ocupar hoje a presidência da empresa. E eu vejo com muita satisfação. O Maranhão realmente é um dos estados que carece muito dessa questão do saneamento básico, e eu tenho certeza que com a chegada do Dr. Márcio à presidência nacional da FUNASA, o Maranhão poderá ter uma visão diferenciada desse órgão, no sentido de tirar esse histórico de falta de saneamento do nosso estado e possamos avançar nisso. O que de fato precisa ser feito de maneira emergencial nesse primeiro momento, por exemplo? Olha, são muitas coisas. Primeira coisa, nós temos aí um problema seríssimo a nível de Brasil, que é a questão da dengue, da chikungunya, do combate ao Aedes aegypti, que a FUNASA tem uma ação muito importante nessa área. E o Dr. Márcio já priorizou como uma das questões mais importantes da sua gestão esse combate ao mosquito, que tem causado um dano imenso ao nosso país. Então, eu acho que essa será a prioridade da FUNASA. Mas, paralelo a isso, a FUNASA tem a questão do abastecimento de água, que também é uma carência de muitas comunidades no Maranhão. Tem a questão do saneamento básico, que implica, inclusive, no aumento da presença do Aedes aegypti. Então, eu acho que o Dr. Márcio preparou uma pauta de atuação para esse ano, que vai combater principalmente esses dois vetores. A questão do aumento do abastecimento de água naquelas comunidades que não recebem água ainda hoje e o combate prioritário à questão do Aedes aegypti. Agora, em prol dos municípios, o senhor tem viabilizado aí uma série de benefícios, não só com relação também por meio da FUNASA, mas também por meio da Codevasf. Como é que funciona isso, hein? São dois órgãos muito importantes para qualquer situação de município brasileiro. A Codevasf é hoje considerada uma das empresas mais atuantes, mais efetivas da esplanada dos ministérios. É uma empresa que tem uma excelência nos seus técnicos impressionante e, infelizmente, não atinge todo o Maranhão. Inclusive, nós temos um projeto de lei de autoria do nosso senador Roberto Rocha, que já foi aprovado no Senado Federal e que está na Câmara Federal hoje, e do qual eu vou ser relator, que amplia a atuação da Codevasf para todo o estado do Maranhão. Isso vai ser muito importante ao nosso estado, porque a Codevasf tem uma atuação muito importante, ela atua numa gama de atribuições que promove o engrandecimento do estado, a evolução do estado, como foi em Pernambuco, como foi na Bahia, e o Maranhão precisa desse instrumento. E a FUNASA, como eu disse, é importantíssima também, porque ela cuida da maior necessidade do ser humano hoje, que é a água e o saneamento básico. E eu tenho certeza que com a atuação desses dois órgãos aqui no Maranhão, nós vamos poder evoluir muito na questão do saneamento e do desenvolvimento do nosso estado. E ainda com relação à abrangência da Codevasf, o senhor, inclusive, é defensor do projeto Diques da Baixada, uma ampliação principalmente para a área da Baixada Maranhense. É bem isso? Isso, eu acho que a questão dos diques da Baixada é a redenção de uma região do Maranhão que sempre foi muito esquecida. Nós temos ali uma região com um potencial impressionante e que nunca teve os olhos da administração, seja federal ou estadual, voltado para aquela região. Nós temos, inclusive, na quarta-feira agora, uma audiência com o ministro da Integração, Gilberto Ock. Vamos levar os representantes do Fórum da Baixada, o presidente da Codevasf, o superintendente da Codevasf, para discutir a imediata implantação do projeto dos diques, que sem dúvida nenhuma vai ser a redenção e a mola propulsora do desenvolvimento daquela região. Ok, eu conversei com o Aloysio Mendes, líder da bancada do PTN na Câmara Federal. Mais uma vez, muito obrigada pela sua participação aqui no Bom Dia Maranhão. Eu que agradeço a oportunidade, estou à disposição de vocês sempre que quiserem. Obrigada mais uma vez, bom dia.